Bom dia, Pai seja convosco. Vamos começar nossa live, né? A palavra do pastor. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março, né? De 2020. Estamos nesse propósito de ter palavras na segunda, na quarta e na sexta, às 9 da manhã. E eu creio que Deus vai falar contigo nessa manhã. Peço que comece a compartilhar aí nos grupos, no seu Facebook. Amém? Não abra aquela sala de bate-papo com os amigos, não. Compartilhe o link no seu próprio Facebook. E vou aguardar mais um pouquinho para entrar mais algumas pessoas e assim iniciar a reflexão que o Senhor nos deu hoje para nós estarmos meditando. Amém? Então, ontem tivemos nosso primeira célula familiar, né? Foi uma bênção. Depois eu vou ver os números direitinho para estar divulgando. Mas o que nós enxergamos? Foi uma excelente oportunidade para novos pregadores, né? Novos vocacionados a serem líderes de célula, iniciar um trabalho. Eu acredito que ontem muitos pela primeira vez compartilhou a palavra com a família. E quem sabe futuramente aí não vão ser grandes líderes, né, na casa do Senhor, no meio da nossa igreja, fazendo células, talvez até mesmo no meio da família de vocês, né? Então eu vou aguardar aqui, já entrou 3 pessoas aqui, a Paloma, a pastora Elisângela está curtindo aqui, tem 4 pessoas, vou aguardar um pouco mais, né? Tabita. O que acontece, amados? Ontem tivemos um pronunciamento do presidente. Agora vamos esperar aí as autoridades se acertarem, porque está tendo uma divergência aí no que está acontecendo na questão dos fechamentos de total de comércios. Vamos estar orando por isso, né? O relógio de oração nosso aí está todo vapor, 24 horas, já estamos indo para o 4º ou 5º dia, né? De 24 horas de oração, mais de 50 obreiros, acho que já passou de 50 pessoas que estão participando em oração. Ontem a nossa célula teve até uma na Bahia, a nossa irmã Alana, provavelmente daqui a pouco ela esteja aí assistindo, né? Teve uma célula lá na Bahia, a mesma palavra nossa que nós estávamos compartilhando, às 19h30 eles estavam compartilhando lá na Bahia, né? Então está sendo um tempo diferenciado para nós, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, né? Vou esperar só mais um pouquinho, nós já entramos com a palavra, né? Tem poucas pessoas, mas depois o vídeo vai ficar aí no grupo, vai ficar aí na página para estarem assistindo depois, né? Serve também como uma ferramenta de evangelismo. Vocês podem mandar essa mensagem, fala contigo, compartilhe com conhecidos, né, parentes, escute a palavra, repregue a palavra, né, que vai ser uma bênção na vida deles. Amém? Vamos lá. Eu vou ler um texto muito conhecido que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 7 até o 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo,
porque quando estou fraco, então sou forte. Texto muito conhecido, né? O apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 12, se você ler do versículo 1 em diante, você vai perceber que ele está falando de uma experiência que ele teve sobrenatural, uma experiência, uma visão celestial da qual ele teve. E aí você vai perceber aqui, quando ele está escrevendo para a igreja de Coríntio, já é um homem totalmente experiente com assuntos espirituais, com relacionamento com Deus, e a gente percebe que até a forma que ele inicia contando essa visão é de uma forma humilde, né, para não se vangloriar, porque ele aprendeu no Senhor a não se vangloriar com as revelações que ele tinha, né? Para vocês terem uma ideia, 13 epístolas que nós temos nas Escrituras foram através do apóstolo Paulo, e você vai ver uma completa humildade nele falando nesse texto, né, acerca de uma experiência que ele teve. E quando chega no versículo 7, ele fala que para que ele não se exaltasse de tudo isso, lhe foi dado um espinho na carne. Isso daqui nós não vamos aprofundar, porque teólogos vai falar, vai ter diversas visões sobre isso, mas dá a entender que Paulo tinha um problema naquele momento. Ele estava sofrendo algo, né? Ele está contando a experiência, e aí ele está contando também um pouco de um sofrimento que ele tinha, pessoal, né? Alguns vai falar que era uma doença, outros vai falar que é um pecado, e não vamos entrar nisso. Ele estava passando numa crise, ele estava passando algum problema, como nós estamos hoje, né? Estamos enfrentando uma crise, uma pandemia, né? Onde as autoridades falam que nós devemos ficar de quarentena, as coisas estão acontecendo, as preocupações estão ocorrendo, e nós estamos, muitos de nós está aflito, né? No seu lar e com esse problema em si. Só que vamos voltar aqui para o texto. Paulo, ele tinha esse espinho na carne, e ele começa a se incomodar com isso, e diz o texto que ele orou 3 vezes. Ele diz que um mensageiro de Satanás o esbofeteava, uma acusação contra aquilo que ele tinha, né? Se nós fosse aprofundar nisso, alguns vão falar que era uma doença, e Paulo curava através do poder do Espírito Santo, e aquilo acusava ele. Poxa, eu curo as pessoas, e eu curo não, Deus cura através da minha vida, e eu tenho esse problema. Outros vão falar que era um tipo de pecado que ele carregava na vida dele, mas não é essa a questão. A questão é que, mesmo ele sendo um precursor do evangelho, da palavra poderosa do Senhor Jesus, de um Deus que pode todas as coisas, ele estava vivendo uma situação difícil. Então nós se encontramos nessa situação também. Por mais que nós pregue, que nós crê, que nós recebe mensagens, parece que nós continuamos na mesma situação, né? E aí Paulo, ele pega e diz que orou ao Senhor 3 vezes acerca da mesma coisa. Nós estamos orando há 24 horas, há 5 dias, eu acho, acerca dos problemas que estamos enfrentando, né? E o que eu quero abrir um parênteses aqui, que nem sempre a resposta de Deus para nós, às vezes não há uma resposta para o que nós estamos orando, parece não acontecer nada, parece que a resposta às vezes de Deus para conosco não é satisfatória, né? E Paulo, ele aprende isso, ele aprende que Deus, ele responde Paulo aqui muito diretamente, né? Dizendo que ele estava com aquele problema, mas que a graça de Deus era o bastante para ele, né? Para ele não se vangloriar das revelações, de tudo, da responsabilidade que ele estava, mas que a graça do Senhor o bastava para ele. E aquilo confortou Paulo. E é isso que eu quero dizer hoje para você. Independente da situação que nós estamos passando, existe algo, uma força, existe algo, um poder que ele se aperfeiçoa nesses momentos. Nós precisamos aprender como igreja que tem certas coisas que nós precisamos passar para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas e nós venhamos enfrentar novas experiências com Deus que nós não vivíamos. Começa a analisar como estava a sua vida antes desse período.
Tem pessoas que estão me assistindo que nunca orou como está orando hoje, que está tendo experiências com Deus que nunca teve na vida. Então, amados, entra naquela questão que a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a tudo que nós vivemos, a tudo que sobrevém, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele manda eu te dizer que a graça dele te basta. Alguns podem estar falando assim, o pastor não sabe a situação que eu estou vivendo, eu estou cheio de dívida, estou aqui de quarentena e precisando viver essa situação, e ele vem me falar que a graça de Deus me basta. É o que a palavra de Deus diz aqui hoje para nós. Essa graça de Deus, ela te basta. E ela se aperfeiçoa. E ela te dá força para vencer. É na tua fraqueza, diz o texto aqui, que ela vai se aperfeiçoar. É na tua fraqueza que você vai se sentir forte. É na tua fraqueza, nesse momento que você acordou hoje aí, talvez de uma forma que você acha que o mundo vai acabar, mas Deus veio de encontro contigo nessa manhã para falar que a graça dele te basta e que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando nós temos mais dependência de Deus, é quando nós dependemos da graça dele, porque a graça dele, amados, é algo imerecido, né? Nós trabalhamos, temos salários, buscamos recursos através do nosso trabalho, é pago, né? Um valor pelo que nós fazemos. Já o que nós recebemos de Deus é graça. Nós não podemos pagar Ele pelo que Ele nos faz. Então, muitas das vezes, Ele quer que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Portanto, se apega a essa palavra, como o apóstolo Paulo aqui diz, né? Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele desviasse de mim aquele mal. Né? Quantas pessoas não estão orando aí diariamente, achando que a solução é acontecer agora, é um milagre sobrenatural para acontecer, para tudo voltar ao normal. Mas Deus está falando outra coisa. Receba sobre a tua vida a graça dele que excede, a paz dele que excede todo entendimento. Recebe sobre o teu lar, recebe através dessa palavra. É a palavra que vem de encontro ao teu coração, que vai te trazer paz, que vai te trazer tranquilidade. E aí ele continua, ele vê a resposta de Deus para com ele. A minha graça te basta, porque o meu poder, Deus falando, se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quer dizer? É nos momentos maus que nós buscamos mais a Deus. É no momento mau que nós vamos buscar uma força que nós não sabemos de onde vem. É no momento mau que a gente temos as maiores experiências com Deus. O ser humano é assim. Eu estava pregando um tempo atrás, falando sobre isso. Que eu acho que foi quando nós falamos na igreja de quinta-feira sobre o clamor por os nossos meses, né, de 2020. E eu falei sobre clamor, né, que a pessoa que tem uma vida com Deus, muitas das vezes ela só clama quando está na situação difícil. Eu me lembro de ter pregado isso. Né? E nem sempre o clamor precisa ser no momento difícil. Por que nós não clamamos? Era o que eu estava falando. Nós estamos aqui clamando pelos nossos próximos meses futuro. Será que você clamou naquelas semanas pelo seu ano? Será que você buscou o coração de Deus da forma que deveria buscar, para não estar passando o que está passando hoje? Né? Então muitas das vezes nós clamamos só quando estamos nessa situação. Então Deus está nos ensinando hoje que nós temos a graça dele abundante sobre as nossas vidas e que ela se aperfeiçoa nesses momentos. Se você está fraco, se você está desanimado, entenda, receba um revigor da parte de Deus. O Espírito Santo está tocando aí na tua casa, no teu coração. Ele está tocando e te renovando para que a tua fé continue. E aí Paulo ele começa a dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, e ele começa já a falar dessa experiência que ele teve, e quando ele está fraco, ele começa a dizer a experiência que ele tem, ele começa até a se agradar quando ele está nesses momentos. E ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, olha só,
né? Todos nós estamos aí no momento de necessidade, nas perseguições, nas angústias. Se você está angustiado hoje, né? E é nesse momento que se aperfeiçoa a graça de Deus. Ele continua por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele começa a perceber que nesses momentos é onde ele mais é fortalecido pelo Senhor. E nessa noite, nessa manhã, eu quero te dizer que hoje ele te traz força para continuar, ele aperfeiçoa o poder dele nas suas fraquezas. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero fazer um momento de oração contigo. Eu quero que você venha nesse momento refletir nessa palavra. Venha entender que Deus ele está contigo. E Ele não vai te deixar, te desamparar. E fecha os teus olhos. Eu quero fazer uma oração contigo. Senhor Deus e meu Pai, eu coloco perante a Ti a vida de cada um aqui que acompanhou essa live, que acompanhou essa mensagem. E eu quero pedir por cada um, por aqueles que vão ainda assistir, vão ouvir essa mensagem. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha estar com eles a cada dia, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder. Eu coloco perante a Ti a vida de cada um aqui, Senhor Deus, e lhe peço que o Senhor venha abençoar ricamente a vida deles, que o Senhor venha nesse momento de dificuldade, de crises, aperfeiçoar o Teu poder, como diz na Tua palavra. Eu declaro sobre o teu lar, sobre tua família, que não haverá escassez, que não haverá mal que suceda sobre o teu lar. Eu coloco perante a Ti nessa manhã e lhe peço, Senhor Deus, por cada família da nossa igreja. Eu apresento perante a Ti, Senhor Pai, cada um que está passando necessidade nesses prédios do Paulista. Eu coloco perante a Ti cada um que tem nos pedido oração, que tem buscado, Senhor Deus, em nossa igreja, em nosso pastoreio, uma âncora, Senhor Deus, para continuar, para firmar na Tua presença. Eu coloco perante a Ti e lhe peço em nome do Senhor Jesus. Eu apresento cada lar que está ouvindo, em cada casa que está entrando essa mensagem, a minha voz. Eu declaro vitória, eu declaro a Tua presença e a Tua graça que excede todo entendimento, que nos basta a cada dia. Eu apresento perante a Ti a vida de cada um, Senhor Pai, que está, Senhor Deus, neste momento nos assistindo e que vai nos assistir nessa live que vai ficar no nosso canal. Eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Pai, sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco perante a Ti e lhe peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. E lhe peço, Senhor Deus, que esse momento mal que a nossa nação tem passado venha a ser sanado, Senhor Deus, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu coloco perante a Ti as nossas autoridades, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito. Eu coloco perante a Ti as autoridades espirituais que estão sobre as nossas vidas, o nosso presidente nacional, Mário de Oliveira. Eu apresento o nosso presidente estadual, pastor Toninho, o nosso superintendente regional, pastor Tony. Eu coloco perante a Ti a minha vida que está, Senhor Deus, pastoreando essa igreja, a minha esposa, pastor Elisângela, a minha família. Eu coloco toda a nossa liderança, Senhor Deus, debaixo do Teu poder, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu apresento o Brasil perante a Ti nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? A presença de Deus é manifesta em nossas fraquezas. Quando nós buscamos Ele de todo o coração, mesmo na angústia e na dificuldade, nós sentimos a presença dEle, o poder dEle manifesto. O que você está sentindo aí na tua casa, aonde você mora, aonde você está escutando, é a manifestação do poder dEle, através da palavra de Deus. Fique com essa palavra no seu coração, meu irmão, que você venha ser abençoado ricamente. Entre em contato conosco através aí da nossa rede social,
pedindo oração, estamos de prontidão para te ajudar no que for possível. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que eu acho que eu já estou passando do horário. Amém? Em nome de Jesus. E sexta-feira temos mais palavra. Amanhã temos nosso culto online, transmitido lá do templo. Amém? Continuo dizendo para vocês que o nosso pastoreio ele não está restrito só à quarentena. Se precisarem, nos chame. Casos graves, nós estamos atendendo. Se precisar de uma oração, eu atendo aqui na livraria, lá na igreja, ou nós vamos até onde você está, se for necessário. Ou nós oramos à distância mesmo. Mas nos procure, a pastora Elisângela está aí disponível também. Nossos obreiros, os líderes de célula, tá bom? Não passe luta só, nos contacte e vamos continuar nessa fé. Amém? Todos juntos aí no grupo de oração, nas lives, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.